Vocês vão falar o tempo igualzinho? 20 minutos para cada um, mais ou menos. Pelo número de slides, eu imagino que seja isso também. O meu tá dando assim certinho, se eu não me alongar muito, mas qualquer coisa você me avisa. Bom. Tá, eu acho que eu falo menos. Acho que o Carlos eu vou contar os 20 minutos, e aí vocês querem que quando faltar 5 minutos eu avise onde? No chat, no privado nosso, ou vocês preferem no WhatsApp? Eu prefiro no WhatsApp. Eu tô com ele aberto aqui no celular. Pode ser no WhatsApp também, então. Tá bom, então. Da outra vez, eu dei uma ligeira interrompida, assim, fiz uma perguntinha, uma coisa assim, combinei, se eu fizer uma interrupção, fizer algum comentário, significa que precisa acelerar, e deu certo. A turminha lá percebeu que a gente combinou, né, dar uma pequena interrompida. Estamos no ar, turminha. Então, Estamos no ar. Não, falta, acho que... Podemos? Sim. Então, tá bom. Bem, bom dia para todo mundo, boa tarde, Espanha, né? Buenas tardes. Muito obrigada, né? Primeiro, para todo mundo que gentilmente, voluntariamente aceitou participar de mais um encontro aqui do Grupo de Estudos de Voluntariado Empresarial. Meu nome é Silvia Nakashi, sou uma das voluntárias do comitê organizador do Grupo de Estudos, e estou muito feliz de reunir, né, virtualmente, mas novamente para a gente compartilhar aí boas práticas e experiências de voluntariado. Eu vou pôr a minha apresentação do dia de hoje. Nós escolhemos um tema que abrange um pouco do que está acontecendo globalmente com relação aos programas de voluntariado e aos programas de voluntariado empresarial frente a essa pandemia, né? O próximo. Eu escolhi eu acho que todos nós que temos, né, esse espírito voluntário, não tem como não se identificar com essa mensagem, né, que o Dom Quixote passa para o Sancho, né, mudar o mundo, amigo Sancho, não é loucura nem utopia, mas sim justiça. Acho que todo mundo que faz um trabalho voluntário tem isso muito forte, né, esse desejo de se transformar, de transformar uma realidade, e certamente, né, buscar aí uma sociedade mais justa, igualitária, com mais respeito, né, para todos, né, e que bom que o voluntariado está aí à disposição de todos nós, né, para que a gente possa ser um ator e colaborar para que isso aconteça. O próximo slide traz um pouquinho de quem é o grupo de estudos e um pouquinho dos nossos números. A gente é um grupo de voluntários que se reuniu há mais de 10 anos, em dezembro de 2009, para pensar e reunir boas práticas de voluntariado empresarial num ambiente que fosse colaborativo, de construção de conteúdos coletivos, que a gente pudesse depois, inclusive, tudo isso ser compartilhado. Nós fazemos encontros até fevereiro, eles foram presenciais, esse é o nosso encontro número 64. A vantagem do virtual é que a gente está podendo se atrever a mais do que a cada 2 meses, né? Estamos podendo fazer mais encontros, né? Mas nós temos uma agenda de 6 encontros anuais. A gente também escreve na revista Filantropia e gera um conteúdo que a gente armazena nesse blog há 10 anos, desde as práticas que a gente foi acumulando dos encontros até outros conteúdos que sejam relevantes e importantes, né? E aí tem também os nossos contatos. Para agradecer, né, nós temos os nossos patrocinadores, que é a Fundação Itaú Social e a Fundação Cargill, que nos apoiam financeiramente, e temos grupos de parceiros e apoiadores e voluntários, né, a Rede Filantropia, e aqui quero
formalizar por meio do Fabiano, que está sendo hoje o nosso apoio, esse apoio da Rede Filantropia, que cede para nós hoje esse espaço virtual para a gente poder fazer nosso encontro, a WeWork, a V2V, o Instituto Avon e a Conexão Trabalho. E nós, voluntárias, que dedicamos aí o nosso tempo para que o encontro aconteça. E temos alguns parceiros estratégicos, o CBVE, o Conselho Mineiro de Voluntariado, a gente participa dos encontros do IAV, e também o Impact 2030, que é um movimento de voluntariado corporativo para o alcance dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. A reflexão norteadora, né, para o nosso debate de hoje, que a gente provocou aí os nossos painelistas, como gestores de programa de voluntariado estão se adequando frente aos desafios do que é a pandemia, isolamento social, a mobilidade, as medidas restritivas, o que hoje chama de mobilidade relacional e tantas outras e novas palavras, né, que se transformou nos seus programas, né, para a gente não perder essa força, esse empenho das pessoas de quererem ser solidárias, gentis, cidadãs e praticar o voluntariado. O próximo, Fabiano. A gente vai ter 3 pessoas muito queridas, né? A Maria Fernanda é voluntária na Federação Catalã de Voluntariado Social e também no núcleo de Barcelona do Grupo Mulheres do Brasil, e a gente se conhece há muitos anos, porque Fernanda foi voluntária do Centro de Voluntariado de São Paulo, palestrante. Ontem, na minha linha do tempo do Face de memórias, apareceu, acho que talvez a última palestra que a Fernanda deu antes dela se mudar, foi o Botar Fora da Fernanda, lá no CVSP, antes dela se mudar para uma temporada na Espanha. Então, é muito bom ter você aqui para nos compartilhar um pouquinho da sua experiência aí e dessa vivência que acabou acontecendo com a chegada da pandemia. Vamos ter o Carlos Palacios, que representa a Fundação Telefônica Espanha, e a Luanda Sabença, que vai contar um pouco e é a gerente também da área de comunicação e voluntariado da Fundação Telefônica Vivo no Brasil. Então, eu mais uma vez agradeço imensamente, porque a senhora que eu falei com Karina, que está aí nos acompanhando pelas redes sociais, prontamente todo mundo se mobilizou, preparou os materiais. Então, mais uma vez, em nome de mim, do Geve, da Roberta, Juliana, Renata, comitê nosso, a Juliana, a Natália, eu agradeço a participação e a presença de vocês. Eu deixei um último slide só para lembrar, o próximo, Fabiano, e já me despedir, que todo o material que eles vão apresentar está no blog, deve entrar direto na publicação do blog do GEV, então é www.voluntariadoempresarial.org.br, e lá a gente vai ter as apresentações e também a gravação desse encontro. Muito obrigado, que a gente tenha uma manhã muito boa de trabalho, produtiva, e que todos fiquem bem, né, cuidando de si, do outro, né, e que a gente fique bem e que corra tudo bem. Muito obrigada. Fernanda, é com você. Bem-vinda. Bem-vinda. Graças. Bom, primeiro, obrigada, Silvia, pelo convite. Fiquei realmente muito surpresa. Nunca tinha participado de uma live, então espero que corra tudo bem aqui.
né? A gente sempre agora se adaptando aí ao novo mundo. E, bom, prazer também conhecer você, Luanda, Carlos. Estamos agora já às 13h30 de Espanha e por la manhã em Brasil. E, bom, primeiro eu vou... Obrigada, Fabiano, por colocar já a apresentação. Eu vou começar, então, na verdade, qual que é o objetivo da minha apresentação, né? É falar sobre um panorama geral do voluntariado, falar um pouquinho sobre voluntariado empresarial e como que esse voluntariado, então, foi afetado pelo Covid-19, tá? Então, primeiro eu vou fazer uma apresentação sobre mim. Eu sou formada em administração de empresas, fiz especialização em gerenciamento de projetos, responsabilidade social e terceiro setor pela GV, fui sócia no Brasil da GCA, consultoria, sustentabilidade e responsabilidade social, trabalhei por 14 anos como sócia, né, na consultoria, prestando, então, serviços a empresas para estratégias ligadas à área, né, de responsabilidade social e sustentabilidade e programas de voluntariado. A Fundação Telefônica foi um dos meus clientes, né, há uns anos atrás, então prazer aqui rever vocês de novo. Eu fui voluntária também no Centro de Voluntariado, foi onde eu conheci a Silvia, que a Silvia até já mencionou, né, trabalhei como voluntária durante um bom tempo, inclusive foi no centro em que o bichinho do voluntariado me picou e não me deixou mais, né, desde então eu faço desde 2001 que eu comecei a fazer um trabalho voluntário lá no centro, e desde então eu continuo fazendo trabalho voluntário. Vivo aqui em Barcelona há 3 anos e meio, então depois teve essa mudança toda, vivo agora em Barcelona por causa do trabalho do meu marido, a gente acabou então vindo para cá. Está sendo uma experiência maravilhosa, na verdade a gente vai ficar 2 anos, a gente está 3 anos e meio, mas já com uma previsão de retorno esse ano para o Brasil. Aqui eu fiz uma especialização também numa metodologia de contabilidade social, que é a de valor social integrado, e sou voluntária na Federação Catalana de Voluntariado Social e Núcleo de Barcelona do Grupo Mulheres do Brasil. Ok? Então, só para vocês também me conhecerem aí um pouquinho. Eu, primeiro, assim, eu gostaria de começar com uma reflexão, né? Eu acho que a gente já vai falar bastante sobre esse tema, mas eu acredito que temos públicos diversos também nos assistindo, então eu queria começar com um pouquinho essa reflexão do porquê ser voluntário. Qual que é a motivação que as pessoas têm, então, para fazer o voluntariado? Eu acho que a primeira delas é a solidariedade, né? Solidariedade, a vontade de ajudar o outro, de ajudar o próximo, isso já está intrínseco. E o voluntário, na verdade, é algo pessoal, né? Então, é uma escolha pessoal, ninguém obriga ninguém a fazer um trabalho voluntário, mas a solidariedade é algo que tem que estar intrínseco em cada um. Ser um agente de transformação social também, acho que é uma das motivações, né? O quanto eu posso fazer, o quanto que eu posso mudar, o quanto que eu posso atuar, fazer a diferença, deixar nossa marca aí no mundo. O crescimento pessoal, então, também o trabalho voluntário, ele nos ajuda, né, e até a colocar à prova nossas expertises e ter novos conhecimentos, conhecer novas pessoas, nos engajar socialmente, retribuir algo, né, algo que eu recebi, pode ser algo bom, por exemplo, do meu trabalho, alguma da minha profissão, o que eu sei fazer, eu posso, de repente, retribuir, ou alguma coisa que, de repente, tem pessoas que começam também a fazer trabalho voluntário porque tiveram algum problema de doença, e aí é uma forma também de isso motivar e querer dar força, então, para contribuir para a sociedade. Sentir-se útil, né, então, ocupar o nosso tempo e sentir que a gente realmente está fazendo aí uma diferença. E aí, o último, eu deixei esses 3 pontinhos aí das reticências, porque cada um tem a sua motivação, né? Cada um sabe o porquê fazer trabalho voluntário. Pode passar, Fabiano, por favor.
Quais são as formas, então, que a gente tem para se envolver com o voluntariado, né? Então, aqui eu coloquei 3 formas. A primeira é a formal, onde a gente já está inserido dentro de uma empresa ou de uma organização social que vai gestionar esse trabalho voluntário. Tem um informal, que eu não estou dentro de nenhuma instituição, eu faço uma atividade por conta própria, e aí eu posso escolher que tipo de ação também eu vou fazer. O virtual, que é o que a gente vê muito, né, hoje, principalmente em tempos de pandemia, o voluntariado virtual, por redes sociais, pelo celular, via WhatsApp, as pessoas se mobilizando, esse voluntariado virtual chegou com uma força muito grande. Pode passar. E quais são as áreas, então, para a gente atuar como voluntário, né? Então, tem a área de ação social, que normalmente se realiza onde a gente mora, tem como objetivo de ajudar as pessoas em risco de exclusão social ou vulnerabilidade. O ambiental, que são atividades de preservação do meio ambiente, de cooperação ou internacional, onde a gente, então, realiza em outro país. Então, também existe essa forma de voluntariado, e o que a gente também está vendo muito hoje, que é o voluntariado de emergência, por conta do Covid-19, né? Então, são situações aí que requerem, exigem uma atuação rápida. Carlos, estou falando muito rápido, ¿está bien? Tudo bem. Ok. Tudo bem. Vale. Bom, e de repente, né, a gente vê aí o voluntariado atuando, formal, informal, virtual, cada um tendo o seu trabalho, e de repente tudo mudou. Tudo mudou muito recentemente por conta, então, do Covid-19. Eu, pessoalmente, no dia 13 de março, 12 de março, eu fui buscar meus filhos na escola, dia 13 de março, aqui em Barcelona, já não tinha mais absolutamente nada, né? Então, já veio o lockdown, todo mundo em casa, sem poder, né, trabalhar, sair na rua, e aqui foi, assim, um processo bem difícil. Agora a gente já está vendo uma luz no fim do túnel, graças a Deus, né? E então a gente vê que o Covid, então, chegou, né? Chegou se espalhando aí no mundo todo, e aí a necessidade realmente de tudo ser repensado de uma forma muito rápida, né? De um dia para o outro, realmente a gente teve que reavaliar absolutamente tudo. E aí pode passar, Fabiano. E aí, o que eu vejo, né, aqui como a experiência aqui em Barcelona, né, na Catalunha, como que o terceiro setor, então, está fazendo frente ao Covid-19? Então, a Espanha ela é composta por 17 comunidades autônomas, né, e a Catalunha, que eu vou falar especificamente, é onde está Barcelona é a capital da Catalunha. Aqui na Catalunha existe uma organização formada por 33 federações e mais de 3.000 organizações que reivindicam apoio e melhorias para o terceiro setor. Tá? Essa organização se chama Mesa do Terceiro Setor. E a Federação Catalana, onde eu faço o trabalho voluntário, ela está aí, compreende uma dessas organizações da Mesa do Terceiro Setor. O terceiro setor já é um setor que normalmente já é mais fragilizado, né? É um setor que depende de recursos, que depende de trabalho voluntário, e aqui a gente vê que a questão do Covid acabou, então, trazendo uma maior fragilidade, então, ainda para essas organizações, e que muitas delas dependem de subvenções do governo. Aqui o governo realmente dá um apoio, e é muito forte essa subvenção do governo para as organizações do terceiro setor. Então, essa mesa do terceiro setor da Catalunha, nessas organizações se juntaram e criaram um manifesto exigindo 16 medidas
rapidamente do governo. Eu não vou falar cada uma delas, né, porque senão eu vou me estender muito. Eu deixei aqui uns exemplos na apresentação, inclusive a apresentação, como a Silvia falou, já vai estar disponível no blog, mas eu acho que é bem interessante para a gente ver mesmo a força do terceiro setor perante o governo, reivindicando aí posturas do governo em relação ao terceiro setor. Ok? Podemos passar. E aí, falando, então, especificamente da federação, onde eu faço, então, o trabalho voluntário, a Federação Catalana de Voluntariado Social, né, em catalão, é uma organização sem fins lucrativos, que existe há 30 anos na Catalunha. Ela tem como objetivo promover a participação cidadã através do voluntariado. Hoje são 350 organizações sociais que são federadas e que impactam direta e indiretamente 80 mil voluntários. Dentro do trabalho todo que é desenvolvido pela federação, existe uma área que é a área onde eu faço trabalho voluntário e, mais especificamente, o meu trabalho é feito junto com empresas, que é a área de voluntariado, economia social e responsabilidade social. Eles possuem 5 programas, né? A minha atuação junto a eles é justamente promover esses programas junto às empresas. Eu só gostaria de destacar um deles, também para não me alongar muito, que também tem um site, aí se quem quiser tem o interesse pode ver, mas que eu acho que é interessante destacar um que se chama El Mercado Social. O El Mercado Social é uma plataforma de e-commerce, né? Então, dessas 350 organizações que são federadas à federação, existem cerca de 40 entidades, então, que trabalham com produção tem produtos, né? Então, vende ou camisetas ou bolsas ecológicas. Então, elas têm produtos e serviços, como catering, por exemplo, também, e aí a federação disponibiliza essa plataforma para que essas organizações possam, então, vender os seus produtos. E nesse momento, então, do Covid, eu acho que foi bem importante, porque deu realmente uma alavancada nessas vendas desses produtos. Inclusive, elas tiveram que também se inovar, criar produtos, máscaras, por exemplo, né? E criar produtos para também poder atender aí essa nova demanda vinda do Covid. Podemos ir para o próximo. A federação, junto às suas 350 entidades, né, federadas, ela fez uma pesquisa justamente para ver como é que elas estão atuando frente a essa crise. Das 350, recebemos 112 respostas das entidades, tá? Somente das entidades, não das empresas. E dessas 112 respostas, 82% das entidades federadas puderam continuar suas atividades. 18% não puderam continuar e estão realmente com bastante dificuldade de enfrentar aí todo esse processo do Covid-19. Então, assim, por incrível que pareça, né, ainda tem 8.993 voluntários ativos, que eu acho que isso é bem importante também de destacar, ok? Vamos lá passar também, por favor. E entrando aí no mundo das empresas, o que a gente, né, o que na verdade eu gostaria de destacar em relação ao voluntariado empresarial? Primeiro, a rápida também mudança, né, nas empresas e a transformação na produção das empresas. A gente começou a ver muitas empresas que realmente, assim, de uma hora para outra começaram a mudar o seu sistema produtivo para abastecer o sistema sanitário. Então, com produção de máscaras, de álcool gel, desinfetante, contribuindo para projetos e ONGs, e disponibilizando o principal capital que elas têm, né, que é o capital humano. Então, mais do que tudo, o capital financeiro ficou de lado nesse momento e mobilizando pessoas para ajudar e
e tendo capital humano aí muito forte. E a internet, como eu já mencionei, vem sendo aí a principal ferramenta para os voluntários das empresas se organizarem para poder, então, atuar em prol do coletivo. Próximo. Aqui eu trouxe 2 exemplos que eu achei muito interessante aí nesse novo momento que a gente está vivendo, né? O primeiro é um movimento que se chama Coronavírus Makers. Foram 1.500 voluntários que se organizaram para fazer impressão 3D de máscaras, essas máscaras de acetato. E são voluntários de empresas, são 4 empresas, a Renault, a BQ Tecnologia, a Endesa e a Iberdrola, que se organizaram, montaram uma rede entre eles para, então, poder fazer essas máscaras. E aqui eu queria destacar justamente essa questão do trabalho em rede das empresas, né? Então, a Renault, por exemplo, ela ofereceu material para fazer as máscaras. A BQ Tecnologia ofereceu os engenheiros, e as outras 2 empresas ofereceram os maquinários. E aí cada um também já tinha na sua própria casa também as impressoras, então elas acabaram podendo também fazer e produzir essas máscaras. Outro caso também que muito semelhante a esse de trabalho em rede das empresas foi feito pela Pronobias. A Pronobias é uma empresa de vestido de noiva, né? E as costureiras fizeram, então, as máscaras de tecido, e o tecido foi oferecido pela empresa City, né, automobilística. E aí eles atuaram também em conjunto, fizeram a produção, a entrega, as 2 empresas fizeram as entregas também nos hospitais e casas de repouso, fizeram aí um trabalho bem interessante e de parceria mesmo entre as empresas. Ok? O último, por favor. Aqui eu já vou, então, finalizar. Estou bem de tempo, Roberta? Tá bem, sim, já vou te falar, mas eu já ia te avisar que faltam 5 minutos. Então tá ótimo. Então não vou me alongar no meu tempo, não, que eu já vou finalizar com esse último slide, que é justamente para falar sobre os desafios pós-Covid, né? O que vem, então, agora pela frente? Eu acho que a questão da estabilidade emocional é um desafio muito grande, né? Como que a gente vai fazer agora essa retomada, reviver, voltar à nossa vida, que num primeiro momento não vai ser igual à vida que a gente tinha antes, né? Então, é bem complicado. Aqui em Barcelona, a gente já está vivendo esse momento aí de retomada, graças a Deus, né? Então, pouco a pouco, como dizem aqui, mas a gente realmente vai retomar, mas essa estabilidade emocional, muitas pessoas em casa, né, ansiosas, muita depressão, então a gente precisa realmente tomar cuidado com isso. Outro desafio é a questão da coletividade, né? Eu acho que nesse momento que veio, todo mundo se juntou, quis fazer, quis atuar, se preocupando com o próximo, com o outro, e o quanto isso realmente vai perpetuar daqui para frente. Continuidade a longo prazo das ações voluntárias, né? Então, eu acho que muitas pessoas que estão fazendo trabalho voluntário já faziam trabalho voluntário, mas muitas pessoas se mobilizaram muito para essas causas, né? Agora do Covid, e como continuar a atuar, né? Eu espero que sejam realmente, como eu fui picada aí pelo mosquitinho do voluntariado, que elas também continuem, né? Filantropia estratégica das empresas, eu acho que é um outro desafio que a gente tem, então, realmente inserir essas questões, ter um programa de voluntariado dentro das empresas. A gente tem aqui, né, a Fundação Telefônica, que tem um super programa aí de voluntariado, a gente já vai
saber bastante agora deles, mas e as demais empresas, né? Muitas empresas contribuíram, agiram, e por que não, então, tornar isso dentro uma estratégia mesmo da empresa? Visão global e ação local, eu acho que isso é um desafio também que a gente tem, né? Nós estamos conectados, né? Globalização está aí, o Covid apareceu e provou literalmente como é que é feita essa globalização toda, né? Mas a gente precisa entender realmente o que está acontecendo no mundo, mas a gente precisa agir aonde a gente vive, né? E tomar medidas específicas para cada área, e não dá para a gente, de repente, ter algum modelo que acontece num país ou numa cidade, a gente replicar para a nossa, a gente precisa tomar um cuidado, né? Cada um tem as suas especificidades. E a retomada econômica, né? Um grande desafio. Aqui na Espanha já se fala que vai ser uma crise pior que a crise de 2008, né? Que é uma crise bem pesada. Então, não só aqui na Espanha, claro, né? Estou falando porque eu estou aqui, mas é um desafio para o mundo inteiro. Tá? Então, é isso. Agora o último slide, só, e eu já finalizo. Então, queria agradecer a todos aí, deixar um recadinho, né, que é para a gente inspirar alguém hoje. Então, o voluntário, na verdade, a gente se inspira diariamente, né? Então, para a gente inspirar o outro também e ser um exemplo, né? Eu acho que muito mais que qualquer coisa é dar bons exemplos e para a gente conseguir aí seguir a nossa jornada para melhorar a vida de todo mundo. Tá bom? Então, era isso que eu queria falar. Estou aqui à disposição para o final também, se tiverem alguma pergunta. Rô, com você. Fernanda, super obrigada. E em nome do GEV, a gente agradece muito a sua participação, sua colaboração. Acho que é muito interessante para a gente conhecer o sistema, né, de voluntariado da Catalunha, especificamente o trabalho da federação, né, que é um trabalho forte, diverso, e eu até estava acompanhando o chat, né, uma pessoa falou, poxa, isso falta no Brasil, né, e realmente a gente já teve uma rede de centros de voluntariado forte, né, e hoje a gente não tem mais, a gente tem alguns centros que fazem ótimos trabalhos, mas eles estão mais pulverizados, né, então a gente vê aí, dá uma esperança, assim, né, da gente ter, assim, um voluntariado nacional organizado, né. A gente viu também alguma similaridade, né, nas ações das empresas, né, e principalmente na organização dos grupos de voluntários, né, até a Karina também da Telefônica estava escrevendo no chat que os voluntários são sempre, né, grande fonte de apoio, de solidariedade, né, de acolhimento aí para os voluntários, né? Então, é muito bom a gente saber que em todo o mundo os grupos de voluntários estão contribuindo aí para essa situação tão adversa, né, do Covid-19 que a gente está passando. E eu acho que foi muito interessante também eu acho que fica uma reflexão aqui para todo mundo que está assistindo sobre esses desafios pós-Covid, né? Vocês aí estão saindo aí, né? Já saíram do pico, já tiveram um dia que não teve morte. A gente está no alto, né, do pico, então a gente está um pouco longe, assim, a gente está, eu acho que a gente está um pouco travado ainda de começar a pensar como vai ser depois, né? A gente está muito preocupado com agora, então acho que a gente tem bastante a aprender com vocês. Super obrigada. Obrigada. E agora, a gente tem um convidado muito especial, né, que é o Carlos Palácio Garcia. Ele está lá na Espanha, diretamente da Espanha, assim como a Maria Fernanda, e ele é o responsável global pelo programa de voluntários da Fundação Telefônica. E ele vai trazer hoje para a gente esse panorama. O Carlos, ele entende português, mas ele vai fazer a apresentação dele em espanhol, falando devagar. Então, caso alguém tem alguma dúvida, escreve no chat que a gente vai tentar aí traduzir para vocês, tá bom? Então, Carlos, quando estiver listo, puedes empezar. Fabiano, obrigado. Obrigado, Fabiano. Minha apresentação.
Obrigado, tenho muita sorte de poder compartilhar nosso programa com você. Me desculpa por não falar português, falar espanhol devagar. ¿Vale? Gracias, obrigado a todos. Próxima, Fabiano, por favor. Nuestro programa de voluntarios de todo el grupo Telefónica es uno de los programas más grandes del mundo en el voluntariado corporativo. Solamente entre Brasil y España juntamos más de 30.000 voluntarios, pero estamos presentes en 29 países con más de 51.000 voluntarios al año que hacen una media de 2-3 actividades de voluntariado todos los años y estamos llegando a más de 600.000 personas en todo el mundo de manera directa. Es un programa histórico dentro del grupo Telefónica con una gran tradición y, como antes decía María Fernanda, es una fuente de inspiración para nuestros empleados. Es un programa hecho por los empleados, para los empleados y, sobre todo, para que puedan traducir su ambición social en trabajo activo con la comunidad cercana y con las causas sociales que, por desgracia, después del COVID, como decía María Fernanda, serán distintas a las que teníamos en un principio. Nuestro programa próximo, Fabián, por favor. Nuestro programa es un programa que tiene un modelo de intervención social con los voluntarios y es un modelo amplio que permite que todos los empleados puedan, de una manera o de otra, participar del programa. Como antes decía María Fernanda, es un programa en el cual tenemos en cuenta desde la sensibilización esa capacidad que tienen los voluntarios de movilizar causas sociales, de inspirar a otros, lo que María Fernanda ha llamado el voluntariado virtual, es decir, cómo nuestros voluntarios tienen que ser personas que movilicen la solidaridad en la red, que movilicen las causas sociales en las distintas herramientas tecnológicas que ahora mismo son la principal fuente de inspiración para la sociedad. Todos los que tenemos hijos sabemos perfectamente lo que decimos. Pero también es un programa que permite formar. Tenemos una parte muy importante del programa donde formamos a los voluntarios para que realicen ese voluntariado informal del que también hablaba María Fernanda. Ese voluntariado muy vinculado al entorno cercano del voluntario, de su comunidad, de su familia, de su pequeña población, de su municipio, que sean ellos de manera informal, a través de nuestra formación como programa, los que puedan llevar la solidaridad y el conocimiento a sus ámbitos cercanos. Y formamos a nuestros voluntarios para que sean capaces de romper la brecha digital de las personas mayores, o formamos a nuestros voluntarios para que trasladen, en este caso, como nos ha sucedido, las recomendaciones sanitarias, es decir, que en su ámbito cercano estén empoderados para poder transformar su sociedad cercana. Luego participan ya de manera formal en actividades de voluntariado, de manera presencial y, como antes también decía María Fernanda, este voluntariado formal cada vez más lo podemos hacer de manera virtual. Gracias a la digitalización de la sociedad, gracias a la digitalización del consumo, gracias a la digitalización de las relaciones, hemos encontrado una manera de hacer un voluntariado formal con instituciones y con beneficiarios sin la necesidad de la presencia. Pero nuestro programa también permite a nuestros empleados liderar causas sociales y ser ellos mismos los que manifiesten y lideren un proyecto social, hasta el punto de que nuestro modelo de intervención permite a nuestros voluntarios crear su propio proyecto social. Pero todo buscando un mayor engagement, un mayor compromiso de nuestros voluntarios con la empresa y con la sociedad, y además haciendo el development skills, haciendo un desarrollo de habilidades, porque no olvidemos que el voluntariado es una forma de desarrollar habilidades sociales que otros proyectos no te dan. La empatía, la resiliencia, la solidaridad, la ayuda,
el trabajo en equipo, el liderazgo, el entender a los demás, toda esa serie de competencias que van a definir los trabajos del futuro se pueden entrenar en el voluntariado. Próxima, Máximo. Máximo, próxima. Fabiano. No, anterior, Máximo, anterior. Quedémonos ahí. Quedémonos ahí. Los retos que nos ha supuesto para el programa. Isso, acho que é aí. Molt bé. Gracias, Fabio. Obrigado. Los retos o desafíos que nos encontramos el 12 de marzo, antes hablaba Fernanda, el 12 de marzo. El 12 de marzo el mundo paró. En España paramos todos. Nos encontramos con una serie de desafíos. En primer lugar, las necesidades son mucho mayores. En España, las necesidades básicas de alimento o de vivienda estaban tendiendo a desaparecer. Nos encontramos con necesidades básicas que antes no existían o a las cuales no atendíamos de manera directa desde nuestro voluntariado. También aparecen nuevas necesidades, como por ejemplo la educación digital para los niños o esos colectivos en exclusión social que tienen acceso a una economía digital y por tanto quedan excluidos del sistema actual, como decía Mara Fernanda, del sistema futuro. También nos encontramos con que los colectivos muy vulnerables tienen una gran brecha digital y también las entidades sociales paran, antes hablaba María Fernanda de un porcentaje, tienen que parar su actividad o hay muchos beneficiarios que no pueden relacionarse porque tienen un importante desconocimiento o no tienen capacidad de estar conectados. Las entidades sociales además no estaban preparadas para el aislamiento, para estar solas. No saben cómo atender a sus personas con discapacidad. No saben cómo atender de una manera virtual y no presencial. Además, la vulnerabilidad de los colectivos crece. Hay más colectivos vulnerables. Las personas mayores que antes salían a la calle y que se relacionaban pasan a ser un colectivo de alta vulnerabilidad. La imposibilidad de hacer acciones presenciales. Nosotros como programa corporativo tenemos que en primer lugar velar por la salud de los beneficiarios, pero también de nuestros empleados. Entonces, no hemos podido estar en la calle ayudando a las personas. Aparte, nos demanda la empresa y nos demanda la sociedad una alta velocidad de respuesta. No tuvimos 3 meses para pensar, ni tan siquiera 15 días para pensar. Tuvimos 15 horas para pensar qué hacíamos en nuestro programa de voluntariado, ¿verdad, Luanda? Y aparte, todo esto hace también algo importante, que es que rápidamente tuvimos que mudar la cultura de los voluntariados, de los voluntarios en las entidades, cambiar su mindset para hacerlo de una manera distinta y respondiendo además a las ganas de ayudar o a la ambición de ayuda que tenían nuestros empleados. Lo primero que hicimos, próxima Máximo, por favor. Lo primero que hicimos como fundación y como empresa fue dar dinero, dar 25 millones de euros para España y Latinoamérica para poder comprar material sanitario de primera necesidad. Hay un dato que a mí me dolió en el corazón porque un país como Perú, por ejemplo, tenía 247 respiradores en todo el Perú. En Madrid había 5.000 respiradores. Con lo cual, nuestra primera vocación, no como programa de voluntarios, sino como compañía, fue ayudar a comprar material sanitario para salvar vidas. A partir de aquí, como programa de voluntarios, ¿qué hicimos a partir del 13 de marzo, después de 15 horas de reflexión? En primer lugar, movilizar el voluntariado virtual, como decíamos antes, movilizar donaciones de los empleados, movilizar que los empleados se unieran a grandes causas, como por ejemplo UNICEF o Banco de Alimentos, y movilizarles para que dedicasen su tiempo virtual, pero también movilizasen amigos, conocidos, otros empleados, para que se donaran dinero a causas sociales. Luego hemos sido capaces de visualizar, de viralizar la solidaridad. Hemos tenido, por ejemplo, más de 800 personas en España, 800
personas movilizando, viralizando los consejos sanitarios para los niños, para la Cruz Roja. Luego también lo que activamos de manera inmediata fue el acompañamiento virtual, sobre todo para personas mayores y para niños y para personas en hospitales. La tecnología puede ser un factor horrible para los niños, pero la tecnología, no olvidemos que su vocación es unir personas. Y si la utilizamos bien, ha sido el mayor elemento de cohesión social que ha tenido esta pandemia. Hemos logrado contactar con personas mayores solas. Hemos logrado enseñarles a hacer la compra online. Hemos logrado que los niños se mantengan conectados en sus actividades escolares. Hemos logrado que nuestros voluntarios apoyen en esas actividades a los niños. Hicimos de manera rápida fortalecimiento de las entidades sociales, el fortalecimiento institucional. Muchas han tenido que prescindir de profesionales. Nosotros hemos ayudado con nuestros voluntarios al mantenimiento de estas instituciones y además también a su transformación digital. Ayudarles a que tengan medios distintos. Y luego además, por supuesto, la capacidad que hemos tenido de formar a nuestros voluntarios para que lleven a su entorno cercano el conocimiento ante la pandemia. Y luego, para nosotros es importantísimo la inclusión digital de los más vulnerables, de niños o ancianos. Próxima, Fabiano, por favor. ¿Cómo hemos hecho todo esto? Bueno, estos han sido algunos de nuestros datos en España. Solamente no ha llegado a 2 meses, hemos llegado a más de 300.000 personas beneficiadas de manera directa, con más de 100 actividades, todas eran presenciales el día 11 de marzo y todas fueron virtuales el día 13 de marzo. Esto nos ha llegado a llegar a más de 300.000 personas. El año pasado, en esta misma fecha, teníamos 35.000 beneficiarios. Hoy tenemos 301.000 beneficiarios, solamente en España. Y hemos logrado que 8.040 colaboradores empleados del Grupo Telefónica se movilizaran, bien donando o bien haciendo voluntariado virtual. ¿Cómo hemos hecho esto, Fabiano, por favor? Con 6 líneas de actuación. En primer lugar, alianzas estratégicas. Es fundamental no hacerlo solos. Yo trato con Luanda y con Karina y con mis compañeros de los países. Siempre digo que la camiseta de voluntarios telefónica, de voluntarios vivos, es importante. Pero lo más importante de todo es el nombre, voluntarios, no importa el apellido. Y hemos unido a nuestros voluntarios, a los voluntarios de la Cruz Roja, hemos unido a nuestros voluntarios a la UNICEF, al Banco de Alimentos, para que les ayuden en su labor, no presencial, sino virtual. Y esas alianzas hacen llegar a mucha más gente y hacen que los medios económicos se utilicen de mejor manera. Luego la intervención virtual, el acompañamiento digital a las personas en un hospital. Hemos tenido miles de ancianos, de personas mayores, que han recibido una videollamada, que han recibido una carta, que han recibido un email por parte de voluntarios Telefónica preguntándoles cómo están, si les hace falta ayuda. Todas nuestras actividades se han digitalizado y hemos hecho 5 grandes retos virtuales en los que hemos recaudado muchísimo dinero. El voluntariado online, cómo hemos logrado fortalecer a las entidades sociales a través de que nuestros voluntarios hagan parte del trabajo de la entidad social, que ahora no puede. Les hemos logrado hacer páginas web, hemos logrado ayudarles a conectarse a plataformas digitales para mantener su actividad. Hemos conseguido hacerles planes de comunicación o vídeos para darse a conocer en esta pandemia o para ayudar a sus beneficiarios. Hemos fomentado el autovoluntariado o el self-volunteering, algo que inventaron hace mucho tiempo los ingleses. ¿Qué es ese voluntariado informal? Ese que hago cercano a mi casa, pero el cual yo tengo que formar a la gente. Hemos, por supuesto, puesto a nuestros voluntarios, y esto va a ser muy importante en el post-COVID, a mentorizar a gente que busca empleo, a formar a gente para superar la brecha digital, a formar a la sociedad en el uso responsable de la tecnología. Y fundamentalmente hemos tenido una gran masa de voluntarios, un gran número de personas
que se han dedicado a ser lo que hemos llamado influencer solidario, es decir, a movilizar o a inspirar causas en los demás. Y esto, Fabiano, por favor, lo hemos trabajado, y son 2 ejemplos, buscando necesidades concretas de colectivos concretos y dándoles una cobertura integral. Por ejemplo, con las personas mayores, con la necesidad de paliar la soledad y de estar informados. Y hemos utilizado campañas de viralización, hemos tenido campañas de acompañamiento en remoto, hemos tenido voluntarios recaudando dinero y haciendo crowdfunding para poder mantener activos los teléfonos de atención de la Cruz Roja o los teléfonos de atención de las grandes organizaciones que se dedican al acompañamiento de personas mayores. Hemos fomentado el uso de dispositivos, hemos formado a ancianos en remoto para que puedan hacer la compra online o para que puedan hablar con sus familiares. Yo perdí a mi padre en esta pandemia, mi padre ha fallecido en esta pandemia. Es uno de los 30, casi 40.000 fallecidos en España. Y mi padre murió solo porque no era capaz de utilizar la pantalla de su ordenador de manera correcta. La ayuda del voluntario ha sido fundamental a gente que no esté sola, incluso que no ha muerto sola. Voluntarios cerrando una plataforma digital para conectar personas o asesorando a Cruz Roja. Y en los infantes, en las crianzas, hemos tenido a voluntarios acompañándoles haciendo los deberes, o haciendo los homework, a voluntarios dándoles clases de inglés, de fundraising para alimentos para niños en vulnerabilidad. Hemos extendido el uso positivo de la tecnología. Hemos hecho cientos de webinars con familias para explicarles cómo deberían sus hijos conectarse a la tecnología de una manera correcta en una situación de pandemia. Y luego también, Fabiano, por favor, hemos hecho momentos puntuales. Esta ha sido la campaña de recaudación de dinero más importante de la historia del grupo Telefónica en el mundo. Nunca, jamás se habían movilizado los empleados hasta conseguir la cifra de 600.000 euros en una semana, donando parte de sus cheques comida. 5.200 profesionales en España han renunciado a sus cheques y hemos conseguido 600.000 euros. Nunca, jamás en la historia. Gracias a estos 600.000 euros, 280.000 personas han podido comer durante una semana. Yo jamás pensé que tendría que poner a mis voluntarios a recaudar dinero para comer en España. Pero ha habido 280.000 personas que han comido gracias a nuestros voluntarios. Y gracias a que durante un mes han renunciado a sus cheques comida. Pero esto no queda aquí y como decía, por favor, Fabiano, la siguiente. La siguiente, Fabiano, esto es toda la repercusión que hemos tenido en la prensa, pero si pasas a la siguiente, próxima, Fabiano, por favor. Próxima, no puede quedar aquí. ¿Qué hemos aprendido para el futuro, María Fernanda, para ese post-COVID? Pues hemos aprendido para ese post-COVID que la tecnología puede ser una herramienta de solidaridad y el COVID ha sido un factor para acelerarlo. La tecnología nos va a permitir flexibilizar nuestra intervención, nos permite llegar más rápido, nos permite llegar a más gente y nos permite movilizar más recursos. Y luego que tenemos que intervenir de manera integral en los colectivos, porque ahora, como decía antes María Fernanda, probablemente no tenga solamente que tratar una necesidad, sino que tengo que tratar un colectivo entero, su necesidad de hambre, psicológica, de empleo, de reposicionamiento social, y eso la tecnología nos va a permitir tener más mapeado y llegar de distintas maneras. Y aparte nos ha enseñado que nosotros como Fundación Telefónica, como Fundación Vivo, tenemos que ayudar a romper la brecha digital, que por desgracia va a ser más grande por culpa de esta pandemia, porque hay gente que se va a quedar fuera porque no tiene los dispositivos. Y la digitalización del voluntariado ha llegado para quedarse. De hecho, nosotros entre octubre y noviembre, depende del país, hacemos nuestro Día Internacional del Voluntario, movilizamos a cerca de 30.000 personas en el mundo y llegamos a cerca de 200.000 beneficiarios. Este año, por primera vez, no va a ser presencial,
va a ser virtual o va a tener un componente muy alto de virtualidad. Pero, sin duda, obrigado por mi parte, moito gusto de poder contar mi programa, pero me encantaría que Luanda lo contara desde la perspectiva de Brasil, que de todo el mundo es el programa de voluntariado de Fundación Telefónica más importante, el de Fundación Vivo. Luanda, muito obrigado. Luanda, cuando quieras. Carlos, en primer lo siento por su padre, es una situación muy... Roberta, es estadística. Sí. Y muchísimas gracias por su presentación. Muito obrigado. Impresiona los números de Telefónica, muchísimo, y también la cantidad, la diversidad y la fuerza de las ações, não? Né, gente? Muito impressionante aqui a apresentação do Carlos, né? Quantos números, que diversidade de ações, que força, que empenho durante esse período crítico que a gente está vivendo. E eu acho que a Maria Fernanda trouxe as reflexões pós-Covid, né? E o Carlos já traz aí não só uma reflexão, né? Mas uma solução aí de como que a gente pode começar já a se preparar para isso aqui no Brasil. Antes de apresentar... Roberta, perdón, pero claro. yo siempre digo a Luanda, yo soy economista y he trabajado durante 15 años de mi vida en consultoría estratégica de recursos humanos y de estrategia para empresas, en PricewaterhouseCoopers. Y a mí me dijeron que había que buscar soluciones. Sí. Y la tecnología puede ser parte de esta solución si la acercamos bien. Y yo creo que Luanda de eso sabe más que yo. A gente está ansioso para ouvir a Luanda. Agora, gente, eu queria pedir para, caso o público aí, a gente tem mais de 100 pessoas assistindo, as pessoas queiram mandar as perguntas pelo chat, que depois da apresentação da Luanda, a gente vai ter aí uns minutos para que tanto a Maria Fernanda, quanto o Carlos, quanto a Luanda possam responder para vocês, tá bom? Parabéns, Carlos. Gente, agora, como o Carlos já adiantou, né? A gente vai apresentar a Luanda, que está aqui, né, representando a Fundação Telefônica Brasil, e como o Carlos já disse, né, um dos programas aí mais importantes da Telefônica no mundo. Então, Luanda, a palavra é com você. Obrigada. Eu quero agradecer primeiro a Silvia pelo convite, a Roberta e toda a equipe do GEV. Agradecer também a Maria Fernanda pelos dados que ela trouxe. É super importante aqui, né, para quem está aqui no Brasil, nos inspirar com outros países que, infelizmente, começaram a crise antes da gente, né? Então, eles começaram a crise antes e estão saindo também antes, né? Então, vamos nos inspirar para criar ações aqui no Brasil que nos ajude a sair desse momento tão diversificado que a gente está vivendo. Não sei nem como explicar esse momento. E também agradecer ao Carlos pelo seu tempo e por ele ter falado tão devagar, porque o Carlos fala super rápido, então eu tenho certeza que para ele foi um esforço para ele, né, ser compreendido por todos. E todo mundo entendeu, porque não houve nenhuma pergunta aqui no chat, foi perfeito. Que bom. Parabéns, Carlos. Vou pedir para o Fabiano colocar a apresentação. Eu quero apresentar um pouquinho a Fundação Telefônica Vivo. Aqui no Brasil, a nossa marca comercial é a Vivo, né? A Telefônica é um grupo internacional, ela tem algumas marcas, e aqui no Brasil a gente já está há 21 anos, a gente está comemorando esse ano 21 anos de atuação social. O grupo Telefônica todo tem uma preocupação muito grande com o tema social em todos os países onde a empresa atua. A gente tem projetos bem organizados, e tanto a Fundação Brasil quanto a Fundação Espanha têm 21 anos. Então, demonstra preocupação de que desde que a empresa começou aqui no nosso país, ela teve um olhar social e tem aí uma longa história com muitos projetos, né? Pode passar, Fabiana. Só para contar um pouquinho, para vocês conhecerem um pouco mais, né, da Fundação Telefônica Brasil, a gente tem um foco grande em educação. O nosso principal objetivo é o desenvolvimento de educadores e estudantes. Então, o nosso grande mote é ajudar a melhoria da educação brasileira, que a gente acredita que a melhoria da sociedade passa pela educação, e o nosso programa de voluntariado aqui também tem um foco em educação. Então, a gente tenta cruzar
né, o propósito da fundação com o programa de voluntariado. Pode passar o próximo slide. Aqui eu trouxe no próximo slide alguns números, que a gente tem muito orgulho, porque acho que os números tangibilizam todo o trabalho de um grupo de pessoas. A gente tem cerca de 50 colaboradores aqui na Fundação do Brasil, e só em 2019 a gente beneficiou mais de 1.400.000 pessoas, e cada uma dessas pessoas a gente olha com muito carinho, com muito cuidado, a gente tem uma relação muito humana com os nossos beneficiados, e assim, é o slide de maior orgulho que a gente tem, né? Então, foram mais de 1.265 escolas atendidas, 42.000 professores, a gente tem plataformas de formação EAD e cursos presenciais, a gente beneficiou mais de 209.000 jovens, e a gente tem um programa de empreendedorismo que se chama Pense Grande, que é muito estabelecido aqui, e a gente beneficiou direta e indiretamente 1 milhão de alunos, né? E temos 19.000 voluntários ativos aqui no país. Isso é motivo de muito orgulho, porque, de fato, cada pessoa que disponibiliza seu tempo pessoal para ajudar o próximo, e a gente sabe que a vida está muito agitada, principalmente agora nesse período da pandemia, a gente agradece muito esse envolvimento dos colaboradores, né? E também a gente conseguiu beneficiar, só com o nosso programa de voluntariado corporativo ano passado, 184.000 pessoas. Também são instituições que a gente apoia, instituições que nessa crise, durante a pandemia, estão precisando ainda mais de ajuda. Então, a gente tem muito orgulho, né, desse slide, de colocar esses números, porque tangibiliza todo o trabalho de uma equipe de um ano inteiro. Pode passar para o próximo slide. E aqui eu vou entrar agora um pouquinho no nosso programa de voluntariado, né? Então, a gente faz parte dessa organização global. O Carlos nos orienta, né? A gente tem atuação em vários países e a gente tem alguns projetos que são globais e outros que são locais. A gente acredita muito, a gente até inventou um termo que é o glocal, né? Que a gente tem um olhar global, sim, das necessidades, mas tem que ter uma personalização para cada necessidade de cada cidade e de cada país. Pode passar o próximo slide. Aqui, só para vocês conhecerem o programa de uma forma geral, né? A gente tem uma governança, que até vou explicar um pouquinho melhor. A gente tem o Dia dos Voluntários, o Carlos comentou, a gente faz normalmente entre outubro e novembro o Dia Internacional dos Voluntários, então em todos os países onde a Telefônica está presente, a gente dedica um dia especial para que todos os colaboradores possam fazer ações voluntárias. A gente já tinha o pilar forte de voluntariado digital, que é até o que eu vou explicar um pouco mais hoje. A gente chama de ações locais, que são ações específicas para cada comunidade, para cada cidade onde a gente está presente aqui no Brasil. E também tem um projeto global que nos dá muito orgulho, que é o Vacaciones Solidárias. Nesse projeto, Vacaciones em espanhol são férias, né, solidárias. A gente disponibiliza pessoalmente 15 dias das férias pessoais, né, do colaborador que quer participar, e ele faz uma viagem e faz um projeto de voluntariado internacional. Então, aqui no Brasil, alguns brasileiros vão para outros países fazer voluntariado e a gente recebe estrangeiros para fazer voluntariado aqui. E sempre, né, pertencente à família aí do Grupo Telefônica. Esse ano, infelizmente, a gente não pôde fazer esse projeto, né? Estava todo programado, mas as viagens todas foram canceladas. Mas a gente vai voltar a esse projeto, porque tem uma diferença, ele tem um poder de alcance muito grande, porque a gente troca cultura também, seja entre os voluntários e também com as instituições beneficiadas, ele é muito poderoso. Pode passar o próximo slide, Fabiana. Aqui eu quero contar que eu acho que esse é o grande diferencial, toda vez que a gente conta do nosso programa de voluntariado, é o diferencial que nos move aqui, né? A gente tem uma estrutura de governança. Então, o programa ele não é feito só pela fundação. Até a gente fala que a fundação ela é só uma facilitadora do projeto, né? E quem faz o projeto são os voluntários. Então, a gente tem o principal papel aqui é o embaixador. São colaboradores da Vivo que se inscrevem no começo do ano para ter essa função. Em 2020, nós temos 63 comitês de voluntariado espalhados em 48 cidades brasileiras. Em cada um desses comitês tem um embaixador. Então, é um líder de voluntariado que a gente capacita para que ele faça e desenvolva projetos locais. Então, a realidade do norte do país é muito diferente da do sul, que é diferente da do centro-oeste. Então, assim, precisa desse olhar personalizado para cada comunidade. E esse embaixador, ele forma um comitê de voluntariado local. Então, ele convida outros colaboradores para participar desse comitê,
E depois que eles desenvolvem o comitê, a gente pede para que os executivos da Vivo sejam sponsors. Então, os executivos, os diretores e gerentes, eles entram como sponsors de cada um dos projetos. Então, eles têm uma missão tanto de dar um olhar estratégico para ver se aquele projeto faz sentido, mas também um olhar financeiro e um olhar de engajamento de pessoas, né? Então, eles ajudam com captação de recursos também, a mobilizar outras empresas, e também ajudam a mobilizar os outros colaboradores da Vivo para participarem dos projetos. Então, são cerca de 400 pessoas que participam desses comitês, e o nosso programa, eu acho que ele é tão grande, tem números tão expressivos, porque ele é feito dessa forma colaborativa. Pode passar o próximo slide. E eu vou contar um pouquinho mais sobre o voluntariado digital, porque é o que a gente tem feito agora, né, desde que começou todo o tema da pandemia. A gente é privilegiado por estar numa empresa de tecnologia, então a gente já tinha esse olhar digital e a gente já tinha 2 plataformas bem estruturadas, né? Então a gente tem uma plataforma que se chama Game do Bem, ela é uma plataforma toda gamificada, que os voluntários, todo mundo que quiser participar, realiza missões online e vai acumulando pontos, e esses pontos são convertidos em moedas virtuais. E a gente até fez uma ação especial que eu vou detalhar daqui a pouquinho, que essas moedas virtuais, elas estão, né, durante a pandemia, sendo convertidas em dinheiro para instituições que precisam de apoio nesse momento. E a gente também tem o Portal dos Voluntários, com o apoio do pessoal da V2V, né, que alguns de vocês aqui conhecem. É um portal que a gente coloca ações para que quem quiser fazer voluntariado, agora só digital, mas durante todo o ano também tem ações presenciais, para que eles consigam ver vagas de voluntariado ali. Então, essas vagas são criadas tanto pela própria fundação, quanto pelos comitês. Então, tem ações específicas em cada uma das cidades. Então, a gente está estimulando muito, desde que começou a pandemia, para que todos os colaboradores da empresa façam um voluntariado digital, que dediquem um tempo para poder ajudar o próximo, né? Pode passar o próximo slide. Vou falar um pouquinho do Game do Bem. Eu quis destacar essa ação do resgate solidário, que a gente acabou de inventar, então é uma inovação. A gente teve poucos dias, como o Carlos disse, né, para a gente se reinventar, e a gente contou com um grupo de pessoas, tanto de dentro da fundação, quanto os próprios embaixadores, para a gente chegar num formato mais forte nesse momento. Então, o que nós fizemos? A gente separou uma parte do orçamento da fundação, e a gente escolheu 29 instituições para beneficiar. E são instituições que a gente já beneficiou no programa em outros anos, até muitas no próprio ano passado. E a gente, entrando em contato com essas instituições, eles explicaram que muitas delas não tinham nem como sobreviver a essa crise, né, de 2 ou 3 meses. Então, o que a gente fez? A gente separou uma parte do orçamento da fundação e fez primeiro uma doação direta para essas instituições. A gente separou cerca de R$400 mil para isso, e a gente fez uma distribuição para elas. E aí, depois que a gente fez essa doação, a gente resolveu envolver os colaboradores da Vivo. Então, a gente criou missões dentro do Game do Bem, mais missões digitais para esse momento, e conforme os jogadores vão jogando, eles vão convertendo em moedas virtuais e vão trocando essas moedas por vouchers para apoiar estas 29 instituições. E aí não é um apoio financeiro, porque a própria fundação, não é apoio financeiro pessoal dos colaboradores, é da própria fundação. Ele só troca as moedas e a própria fundação vai fazer uma segunda doação para essas 29 instituições. A gente está estimando mais ou menos uma doação de R$150 mil para isso, e com a colaboração, com o trabalho participativo dos funcionários, né? Então, foi uma forma da gente apoiar instituições que precisam nesse momento, mas também não deixando o voluntário de fora, né? Uma forma de envolver essas pessoas também. Pode passar o próximo slide. Estou tentando acelerar aqui para a gente deixar um momento para a conversa, que eu gosto muito da troca, eu quero muito ouvir as perguntas também. Aqui eu deixei alguns exemplos de ações que nós temos disponíveis no Portal dos Voluntários, e tem uma variedade também de ações. Por exemplo, se dentro da empresa tem pessoas que são psicólogos e querem doar horas para apoiar instituições que estão precisando de psicólogos, ele pode se inscrever lá. Se ele é um web designer, a gente tem muitas pessoas da Vivo que trabalham com TI, que são da área de tecnologia, e, por exemplo, ele pode ser um web designer voluntário. Também a gente está ensinando as pessoas, né, a como ser doadores automáticos da nota fiscal paulista, né, então como a gente pode fazer esse movimento também aqui em São Paulo para estimular a doação. Pode passar o próximo slide. Aqui só alguns exemplos, mas tem outros exemplos, né, no nosso portal,
para que os colaboradores participem. Pode passar, Fabiana. E aqui eu quis destacar algumas ações que essas foram criadas pelos comitês, que a gente dá muito valor a essa participação colaborativa, né? Então, o Carlos citou que lá na Espanha eles começaram a fazer um projeto de ligações, né, telefônicas para idosos, e a gente estimulou o comitê aqui do Brasil a fazer isso também. E a gente ligou para as instituições, perguntou quais instituições tinham capacidade ou de receber uma ligação ou uma videochamada, para que os idosos não se sentissem tão isolados nesse momento da pandemia. E a gente conseguiu, com algumas instituições, criar essas vagas, e aí tanto para idosos quanto para pessoas com deficiências, porque a gente sabe que esse público também está muito carente nesse momento. Então, a gente capacitou pessoas, né, colaboradores da Vivo, para ligar e para fazer videochamadas, para perguntar se a pessoa está bem, para bater um papo, para contar uma piada, para dar realmente uma esperança, um olhar mais otimista diante desse momento que a gente está vivendo. Parece pouco, mas os depoimentos que a gente está ouvindo das instituições são muito gratificantes, porque esse cuidado, né, e infelizmente as instituições não estão recebendo, não podem receber visitas, né, nesse momento da pandemia, esse cuidado humano, esse olhar, esse carinho faz muita diferença na vida dessas pessoas. E aqui tem outras iniciativas também que eles criaram, por exemplo, a gente está aqui no Brasil, daqui a pouco a gente vai começar o inverno, então a gente continuou com algumas campanhas que são importantes, como a campanha do agasalho, mas também de uma forma diferente, né? A gente tem uma parte do público da Vivo que continua trabalhando na rua, né? Boa parte está trabalhando em home office, mas uma parte está trabalhando na rua. Por exemplo, os técnicos da Vivo, eles continuam atendendo os nossos clientes, né? E fazendo as instalações, e eles estão nos ajudando também a fazer a coleta desses agasalhos e levar até as instituições. Então, a gente está fazendo um trabalho colaborativo aqui, para que a maior parte dos colaboradores fique em casa, mas também que a gente possa contar com a ajuda de quem está na rua. Então, aqui é um trabalho, são ações que foram criadas pelos próprios comitês, que a gente tem muito orgulho, e é muito bacana poder aqui contar para vocês, né? Pode passar o próximo slide. Aqui só eu quero deixar para vocês, eu também sou responsável, além do chapéu de voluntariado, eu sou responsável pela comunicação da Fundação. Então, para quem tiver curiosidade de conhecer um pouco mais da nossa atuação, tem as nossas redes sociais e tem o nosso site. E eu tentei fazer uma apresentação aqui rapidinha para a gente poder abrir aí para o bate-papo, que eu acho que vai ser super rico. Obrigada. Ei, Luanda, super obrigada. Você foi bem rápida, ainda tinha 5 minutos, mas ótimo, porque as pessoas já estão perguntando, então acho que a gente pode partir para lá. Eu acho que vou começar perguntando para Maria Fernanda, porque ela está aí na federação, né? E depois eu acho que o Carlos, se quiser complementar, e a Luanda também. Maria Fernanda, como que a gente pode envolver de forma segura os voluntários nesse momento da pandemia? É um desafio, né? Mas eu acho que aqui a gente já teve bons exemplos de como fazer isso. Claro que foi o primeiro desafio que eu falei, né? Como lidar aí com essa questão emocional. Eu acho que o Covid traz também o medo envolvido. Eu acho que por mais que as pessoas queiram ajudar, eu acho que está ali na linha de frente, acaba trazendo um pouco de receio realmente para as pessoas atuarem, né? Até porque a gente também não tinha informação de o que era essa doença, né? O que causava. Então, é tudo muito novo para todo mundo. Então, eu acho, claro, essa forma virtual de ação, isso não tem como não ser seguro, né? Eu acho que é a forma mais segura e que a gente viu que realmente ajuda e muito, e a gente viu um exemplo maravilhoso aí da Fundação, né, da Telefônica, que em 2 dias se reinventaram e conseguiram aí resultados maravilhosos. Aqui a gente tem também exemplo muito forte, o Banco de Alimentos, né, uma organização que arrecada alimentos, até o Carlos também
comentou, um número muito grande de pessoas acabaram também ajudando no banco de alimentos, que arrecada alimentos e distribui, né, para as pessoas que têm fome. Inclusive, esse número de pessoas, né, os beneficiários aí do banco de alimentos dobrou nesse período. Então, muitas famílias realmente, né, ficaram sem trabalho, sem ter o que comer, e muitos voluntários ajudando, com as máscaras, com os equipamentos de segurança, com devida higiene também, né, isso eu acho que faz parte. É um desafio, mas eu acho que, de qualquer maneira, eu acho que a gente está conseguindo bons resultados aí com os voluntários enfrentando essa situação. Muito bom, obrigada. Nada. Alguém quer complementar? En nuestro caso, la seguridad del empleado voluntario ha hecho que no podamos hacer acciones de manera presencial, puesto que seguimos la normativa interna del grupo en cada país donde actuamos. Y la pandemia no ha llegado a todos los países en la misma medida. Por eso decidimos que nuestra intervención fuese virtual y Luanda lo ha contado, ¿no? También yo creo que esa capacidad de traducir el esfuerzo del voluntario en dinero para la entidad social hace que podamos llegar a muchas causas. Y como yo decía al principio, si la tecnología no se convierte en un aliado, estaremos perdiendo la senda del siglo XXI. Gracias. E só para complementar, eu acho que o grande desafio é criar ações que façam sentido localmente, né? Então, eu destaquei bastante aí na minha fala essa importância da gente olhar para a necessidade de cada cidade, de cada comunidade. O nosso país é muito grande, são realidades e contextos muito diferentes, né? Então, eu acho que ouvir também as pessoas que estão naquela comunidade, criar ações específicas, é fundamental, que sejam digitais, né? Então, de fato, a gente tem uma orientação para que as pessoas não saiam, boa parte dos colaboradores da Vivo estão em home office, mas a gente teve que usar muita criatividade e esse esforço colaborativo para criar ações específicas e que façam sentido para cada cidade. Então, são realidades muito diferentes, né? Luanda, agora queria emendar, então, aí uma pergunta que foi feita para você, porque também a gente ficou aí encantado aí com a sua apresentação, né? Essa mobilização, esse engajamento. Acho que também, assim, temos que destacar o Game do Bem, né? Que é uma coisa que deu muito certo para a realidade de vocês, né? E vocês conseguiram rapidamente transpor, né, a relevância dele, né, para essa época da pandemia, né? E a gente até estava lembrando que em 2018, tanto eu, quanto a Silvia, quanto a minha sócia Juliana, estávamos na Alemanha durante o congresso do IAV e vocês ganharam o prêmio, né, com o Game do Bem. Então, ele já foi aí internacionalmente reconhecido. Bom, a partir daí, né, as pessoas querem saber quais canais de comunicação são utilizados para mobilizar e engajar tantos colaboradores. Bacana essa pergunta, porque pessoal. O engajamento passa pela comunicação, né, e até a minha carreira, eu tive boa parte do meu tempo dedicado em comunicação e eu escolhi atuar no voluntariado por uma questão até pessoal, por um vínculo emocional meu. E eu acredito muito que a comunicação traz o engajamento. Então, a Vivo é uma empresa também de comunicação, né? A gente tem muitos canais. Então, os canais internos, eu destacaria que é uma ferramenta do Facebook, que se chama Workplace, que é como se fosse uma rede do Facebook interna. E a gente são todos os países estão vinculados nessa rede. Então, o nosso presidente, que é o Christian Gebara, toda vez que ele faz um comunicado, chega rapidamente para todo o país. E também nosso presidente global, né, o Palete, ele também faz comunicados para todos os países simultaneamente. Então, eu acho que as redes sociais é a primeira forma de alcançar, de ter um alcance rápido, seja internamente
ou externo, então a gente também acredita muito nas redes sociais para envolver os nossos próprios beneficiados. A gente tem muitas campanhas de comunicação e para chegar nas instituições e nas pessoas que precisam de apoio. Então a gente tem Instagram, tem YouTube, tem Facebook, o nosso site também. E eu queria só até destacar que no nosso site da Fundação, a gente não fala só dos nossos projetos, a gente acredita também muito nessa colaboração do terceiro setor. Então, a gente dá exemplos de outras instituições que fazem ações, sejam de voluntariado ou ações de educação, para estimular a sociedade. Então, eu acho que a gente tem que usar a nosso favor realmente a tecnologia e as redes sociais para mobilizar as pessoas, né? E essa é uma forma eficaz e rápida de chegar em muita gente. Muito bom. Agora a gente tem aí uma pergunta que eu acho que pode ser tanto para o Carlos quanto para Maria Fernanda e para a Luanda, ou seja, para todos, enfim. Então, quais estratégias de alinhamento com os 50 mil voluntários, né? Como que vocês mantêm essa comunicação, né, com essa rede que é tão expressiva, tão impressionante, né? Roberta, es un secreto. Desculpa, essa não falei, eu anotei aqui do lado, vem uma próxima. Desculpa, Fernanda, essa é para a Luana. Roberta, decía que es un secreto. Ah. No, yo creo que el voluntariado corporativo solamente se mantiene si la compañía lo percibe como algo beneficioso para el engagement de los empleados y además para el posicionamiento propio de la organización. Y yo creo que como empresa tenemos una responsabilidad social. Nuestro presidente en el mundo, Cristian, en Brasil, son conscientes de la responsabilidad social de la compañía y por tanto es parte de la cultura. La única manera de mantener activas a 50.000 empleados. Nosotros solamente tenemos voluntarios empleados del grupo. La mitad del grupo Telefónica hace acciones de voluntariado al año. Es porque forma parte de la cultura. Eu queria destacar, né, complementando o que o Carlos falou, o envolvimento da alta liderança, né? Então, faz parte da cultura, mas a alta liderança ela está envolvida diariamente. Então, até destacar o papel tanto do presidente quanto dos diretores e dos gerentes. A gente faz encontros, e até a gente se reuniu semana passada com uma parte dos diretores da Vivo para falar de voluntariado. Então, isso tem que estar presente na agenda. Se não fizer parte da agenda da alta liderança, eu acho que não tem o envolvimento de todos. Então, assim, é importante que tenha uma continuidade, uma agenda contínua por parte da alta liderança, né? Então, como o Carlos disse, tanto o presidente global quanto o presidente aqui do Brasil, ele está no discurso deles, está no speech do dia a dia, falar de voluntariado e promover o voluntariado. Então, acho que é um exemplo, acho que a gente está numa empresa que tem essa cultura, e estimular que outras empresas também criem esse hábito, né? Porque não adianta falar uma vez por ano e depois esquecer, tem que ser contínuo esse envolvimento. Acho ótimo você trazer isso, porque a gente... Não, desculpa, posso complementar rapidinho? Claro. Não, então, eu acho que além do envolvimento da alta liderança, né, da aprovação da alta liderança, é o envolvimento deles, né? Eu acho que a partir do momento que eles atuam, que têm atuação como voluntários, que dão exemplo e que estão ali fazendo o trabalho, mostrando, acho que isso também acaba dando mais credibilidade, envolvendo os demais funcionários também, né? Eu acho ótimo vocês trazerem esse ponto da alta liderança, Luanda e Fernanda, porque em 10 anos de GEV já fizemos alguns encontros para discutir como mobilizar e engajar a alta liderança. Essa é uma pergunta que em todo encontro a gente olha, encontros bimestrais, em todo tem gente perguntando, gente, como é que eu faço? E assim, a gente sabe, né, que pautar ali não é fácil, né? Mas tem maneiras de fazer isso, né? E é o que o Carlos estava comentando também, né? Eu acho que se é cultura, se é uma estratégia dentro da empresa, se realmente veio para ficar, eu acho que não tem muito como não dar certo, né? As pessoas realmente acabam se envolvendo.
Eu queria destacar o papel da importância da área de recursos humanos da empresa, né? A gente tem uma vice-presidente que a gente chama de pessoas, que é a Niva Ribeiro, e aqui no Brasil ela tem um papel muito importante nesse envolvimento, sabe? Então, por exemplo, quando a gente fez o resgate solidário no Game do Bem, ela fez questão de fazer um vídeo para ela contar para os colaboradores sobre essa novidade. Então, não fica uma ação isolada da fundação. Até na estrutura a gente não responde para a área de recursos humanos, a gente responde para uma outra vice-presidência, mas ela fez questão, não, eu quero fazer um vídeo pessoal contando para os colaboradores sobre essa novidade. Então, eu acho que também as áreas de recursos humanos têm um papel muito importante nessa criação, em fortalecer essa cultura, sabe, no dia a dia dos colaboradores. Porque daí não fica um programa da fundação, é um programa da empresa, e está todo mundo participando das decisões, né? Uma palavra que você falou bastante na nossa apresentação, a questão da colaboração, que a gente vê aí que é uma premissa, né, do voluntariado da Telefônica. Muito legal. Fernanda, Carlos, a gente achou que fosse ter muito tempo para pergunta, mas agora só falta 6 minutos. Então, tem uma pergunta interessante aí, para a realidade de vocês que estão na Espanha, se existe um incentivo para a atuação de universitários no voluntariado. E se sim, como que isso ocorre? Como que as universidades fazem essas parcerias? Com quem? Como que é? Quer começar, Carlos? En principio, nuestro programa es un programa para empleados. Pero sí que es cierto, Roberta, en España al menos, y María Fernanda lo puede estar viviendo, el voluntariado forma parte en algunas universidades del desarrollo curricular. O sea, es necesario hacer voluntariado para obtener tus titulaciones. Nosotros como programa no tenemos relacionamiento con las universidades, porque es un programa corporativo, pero sí que es cierto que los nuevos empleados que se incorporan al grupo, gente más joven, gente de 22, 23, 20 años, demandan el voluntariado como una actividad dentro de su día a día, lo cual hace ver que se inculca desde el aula, se inculca como método de desarrollo de competencias. Y sin duda alguna, las universidades lo valoran como método de desarrollo de valores. Y yo creo que hay unos valores claros que están detrás del voluntariado, detrás de la implicación social, no solamente el voluntariado, y la universidad, al menos en España, sí lo está teniendo en cuenta. Sim. O que eu percebo por meio da federação, né, existe um trabalho feito em conjunto com universidades, justamente pelo que o Carlos falou, né, a questão de envolver mesmo as habilidades para o próprio currículo dos jovens, mas internamente na federação existe um trabalho sendo feito para reforçar esse contato com as universidades. Está sendo estruturado ainda, tá, dentro da federação. O contato é muito mais focado nas empresas e nas próprias organizações sociais, né, que são as atendidas diretamente pela federação, mas também está se pensando um trabalho dentro dessa área de responsabilidade social, dentro dos programas que a Fundação oferece para promover esse voluntariado e abrir as portas para que realmente os jovens possam atuar. Tá? Bacana. A gente tem aqui umas perguntas sobre aí o programa da Telefônica no Brasil. Luanda, as viagens voluntárias são pagas pelos voluntários ou pela fundação? As plataformas são desenvolvidas internamente, via parceria? Todo mundo está bem curioso aí com essa estrutura de vocês, né? E se todas as ações de voluntariado são patrocinadas pela empresa, se há alguma participação dos voluntários nesses desafios financeiros. Legal. Vou começar respondendo um pouquinho das plataformas, né? A gente
a gente resolveu contar com quem já tem experiência em fazer plataforma de voluntariado. Eu citei que o nosso grande parceiro, a gente tem 2 parceiros, primeiro é a V2V, que cuida do nosso portal, eles são especialistas em voluntariado, então a gente contou, né, com o apoio deles nesse desenvolvimento, e o Game do Bem hoje ele é desenvolvido pela Silks, que é uma empresa de tecnologia que nos ajuda nesse desenvolvimento, mas a gente desenvolveu junto, não foi um projeto que eles chegaram, nos apresentaram um projeto pronto e a gente, né, não, pelo contrário, a gente criou o projeto internamente e fomos buscar um parceiro especializado que pudesse nos ajudar a desenvolver. Então, muito da criação, da ideia, foi criado dentro da própria fundação e com o apoio desses embaixadores e dos colaboradores. Com relação à participação dos colaboradores, a gente tem, sim, a gente convida para que eles participem também de campanhas de crowdfunding. Então, por exemplo, a gente está agora com uma campanha aberta e junto em parceria com o pessoal do Comunitas, para apoiar crianças, né, em vulnerabilidade social lá em Minas Gerais. Então, essa é uma campanha aberta tanto para que o colaborador possa fazer um investimento financeiro, quanto para que ele possa convidar seus amigos e seus familiares e toda a sociedade a doar. Então, a gente tem esse mix, né, que a Fundação investe, e os projetos, sim, os projetos estruturados, né, por exemplo, todos os projetos do Dia dos Voluntários, eles são financiados pela Fundação, mas a gente também tem uma fórmula que eu acho que é bacana compartilhar, que é a captação de recursos. A gente convida empresas que são parceiras da Vivo a apoiarem. Então, por exemplo, a gente escolheu uma instituição aqui em São Paulo para fazer o Dia dos Voluntários. A gente fala, olha, a Fundação vai entrar com tanto de investimento e a gente pergunta se os parceiros da Vivo querem apoiar também. O ano passado a gente conseguiu o dobro de investimento com as parcerias. Sejam doações financeiras, doações de mobiliário, de equipamentos, de trabalho mesmo, de mão de obra especializada. Então, quando a gente abre para um parceiro, a gente aceita qualquer coisa, não só o dinheiro, mas também se ele falar, poxa, eu tenho uma mão de obra aqui especializada em tecnologia que a gente pode ceder algumas horas, a gente aceita também. Então, é um trabalho nessa parte financeira colaborativa, tanto da Fundação, quanto dos próprios colaboradores e dessa rede de parceria que a Vivo tem. Eu não sei se eu respondi todas as perguntas. Não, acho que sim, sim. Muito bem. Sim. E a gente chegou aí ao final, então acho que a gente tem aí uma pergunta final, na verdade, aí para vocês trazerem aí para a gente o que vocês estão pensando, uma reflexão. Pergunta que foi feita foi se há fôlego para os desafios sociais e econômicos que estamos vislumbrando aí. Como é que os programas de voluntariado vão seguir a partir daqui, né? Vocês já trouxeram aí para a gente, né? Como é que vocês estão atuando, né? Mas o que vocês pensam aí para um futuro, para a gente fechar aí com uma reflexão, uma inspiração? Isso vai para todos, a gente vai, a fala final. Tá. Bom, eu posso começar, então. Eu acredito que a gente... o mínimo que eu acho que a gente tem que levar dessa situação toda, né, é a resiliência. Eu acho que o poder o que essa situação trouxe para a gente mostrou como somos resilientes, como nos adaptamos e como a gente pode realmente fazer acontecer. Basta a gente querer, basta a gente ter vontade, né? Eu acho que em 2 dias tudo ser reinventado, de uma hora para outra as formas de atuação mudarem, então acho que realmente a gente precisa aí, como eu falei, né, no final da minha apresentação, se inspirar sempre, se inspirar no momento. Acho que é um momento difícil, não é fácil, o que vem pela frente não é fácil, realmente, né? Não adianta a gente ficar achando que, vai ser simples, não vai, a gente tem um grande desafio, principalmente a parte econômica, né? Eu acho que vai acabar também diminuindo e muito aí o volume de recursos para as instituições, para o terceiro setor, mas ao mesmo tempo a gente soube e está sabendo fazer diferente, fazer de formas que realmente estão gerando bons resultados. Acho que a gente tem que ser otimista, né? É o que nos resta. Yo creo que
si la pregunta es si hay alientos, hay folego, es imposible que no haya un aliento positivo. Somos seres humanos y, por tanto, tendemos a ayudarnos. Por desgracia, va a haber necesidad de más voluntariado. A mí me encantaría no dirigir un programa de voluntariado, porque eso significaría que no hay necesidad social. Pero tengo la suerte de dirigirlo. Va a haber más necesidades sociales, como decía María Fernanda, distintas, pero los seres humanos tendemos a ayudarnos, igual que tendemos a convivir con nuestras familias, nuestros amigos, con lo cual yo confío en la naturaleza del ser humano, aunque a veces alguno nos defraude, pero solamente son algunos. Y las necesidades yo creo que han cambiado, van a cambiar. Las formas de hacer, como decía María Fernanda, van a ser diferentes, pero bueno, en el siglo XX, 2 guerras mundiales nos hicieron cambiar nuestro concepto del mundo. A principios del siglo XIX, también las guerras nacionalistas hicieron que el mundo cambiara. Pues a principios del siglo XXI, un virus hará que nos relacionemos de manera distinta. Pero a humanidade está por encima disso. Só para fechar, eu queria falar um pouquinho da gente quebrar os nossos próprios paradigmas, né? Às vezes a gente tem verdades absolutas de como fazer o voluntariado e esse momento nos permite inovar, então que a gente não se amarre a modelos já estabelecidos, que a gente use muito da nossa criatividade e que a gente escute as pessoas, né? Então, a primeira coisa que nós fizemos quando começou a pandemia foi ouvir. A gente ligou para muitas instituições, a gente falou com muitos colaboradores, com os embaixadores, e primeiro nós escutamos, escrevemos tudo, e depois a gente pensou em o que fazer. Então, que a gente inove, que a gente se permita fazer de forma diferente, né? Acho que toda essa crise também vai despertar um lado inovador, né, de todos nós, de como a gente pode se reinventar. E realmente espero que a gente saia como ser humanos melhores de tudo isso, né? Ai, que ótimo! Em nome do GEV, a gente agradece muitíssimo a participação de vocês, Fernanda, Carlos, Luanda. O chat está lotado de agradecimentos, a gente acha que foi realmente um prazer para todos aí ouvir a experiência de vocês. E para todo mundo, a gente vai colocar as apresentações no site do Grupo de Estudos de Voluntariado Empresarial para que vocês possam rever, né? E queria deixar também um recado para vocês se agendarem que no dia 5 de agosto a gente tem aí um novo encontro virtual. Tá bom? Legal. Obrigadíssima. Obrigada a vocês. Obrigado. Obrigada, gente. Muito obrigado. Obrigada, foi um prazer. Tchau. Até dia 5 de agosto. Muito Nos bem. vemos. Tchau. Tchau.